Bom dia, gente! Estamos com mais um Pod Rui e hoje estamos presentes com o professor Guto. E ele vai falar sobre produtos notáveis e equação de segundo grau. Olá, bom dia. Obrigado pela oportunidade aqui. E eu vou falar aqui na videoaula sobre produtos notáveis e como se relaciona com a equação de segundo grau. Bom, esse daqui é o conteúdo objetivo da aula que foi passado, está no repositório, no CMSP. E vamos começar com uma situação problema. Pedro, ele quer saber o que falta para ele completar esse tabuleiro. Sabendo desse tabuleiro, ele chegou a uma expressão. Ele sabia que a expressão do pedaço que ele tem é x ao quadrado mais 10x. Essa é a expressão que ele tem, é o pedaço que ele tem. Ele quer saber qual o pedaço que falta desse tabuleiro. Isso daqui a gente pode aplicar produto notável. Vamos pensar, nós vimos a figura representada aqui, essa figura, agora vamos pensar um pouquinho algebricamente. Vamos representar geometricamente a expressão x ao quadrado mais 10x, que nesse caso é o agrupamento de dois quadrados e dois retângulos. Vamos imaginar, abstrair dois quadrados e dois retângulos. Vamos começar com um quadrado maior, x ao quadrado, porque qual é a área de um quadrado? Lado vezes lado, nesse caso o lado é x e o outro lado é x. E o retângulo, ele vai ter o ladinho menor 5 e a outra medida é x. 5 vezes x, 5x de área. Beleza. Agora eu vou ordenar eles. Olha que interessante quando eu ordeno. Eu tenho exatamente a mesma figura aqui, ó, que falta do tabuleiro. Nesse caso aqui, Fernanda, você consegue imaginar qual vai ser o valor que falta para completar aqui, o pedacinho? Um 5x, porque em uma parte tem 5, outra tem 5 e outra tem 5, então vai ficar faltando 5x para terminar. Isso. Aqui, ó, vai ficar faltando aqui o x, ó, se eu tenho, é só eu somar. Eu tenho um lado que é 5 e o outro lado que é x. O x que é do quadradão e o 5 do pedaço do lado menor do retângulo. 5 é x mais 5. E do outro lado x mais 5 também. Então é só eu pensar, o pedacinho menor do retângulo não é 5, o outro pedacinho menor não é 5. Então a área que fica faltando aqui do quadrado é precisamente 5, porque ele vai formar o quadradinho menor. Ou a área 5 ao quadrado. Então é esse valor que falta. E eu posso expressar como um produto notável. Então x mais 5 e do outro lado eu tenho x mais 5. Se eu vou calcular a área total desse tabuleiro completo, é x mais 5 vezes x mais 5, ou x mais 5 ao quadrado. Vamos pensar aqui na atividade, para a gente poder relacionar a equação de segundo grau com um produto notável. Fernando, você tem alguma ideia como a gente pode fazer, resolver pelo menos a A? Como a gente pode... Algum passo como é que a gente inicia? Esse daqui é um pouco difícil mesmo, gente. Esse daqui é um pouco difícil. Primeiro, vamos lembrar de uma coisa. Nesse caso aqui eu tenho um trinômio. Professor, que palavrão é esse que você está falando? Vamos pensar no produto notável. Quadrado da soma de dois termos. Vamos pensar na forma genérica, A e B. A mais B ao quadrado. Quando eu desenvolvo esse produto notável, eu tenho esse trinômio aqui, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Geometricamente, gente, não deixa de ser isso daqui, ó. Geometricamente, não deixa de ser isso daqui. Vai ser um quadrado maior, um quadrado menor e dois retângulos. Nesse caso aqui, a expressão 2A vezes B é o que representa os dois retângulos. Esses daqui representam os quadrados, um podendo ser maior e o outro podendo ser menor. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, esse produto tem sempre o mesmo resultado e por isso a gente denomina um produto notável. Geometricamente será sempre representado pelo agrupamento de dois quadrados e dois retângulos. Aqui, ó. Os termos das pontas são os quadrados e o do meio é o retângulo, são os dois retângulos. E a gente também pode chamar eles de trinômio quadrado perfeito. Lembrando disso, vamos voltar para o exercício. Tenho isso daqui é a solução até chegar no desenvolvimento do trinômio do quadrado perfeito. Eu tenho A mais B ao quadrado, que nada mais é do que isso daqui. Eu fazendo a propriedade distributiva, multiplicando todos com todos, eu chego nessa segunda linha. E no final, esses termos do meio eu posso somá-los. Eu posso colocar 2AB. Então, eu consigo simplificar para um produto notável, eu consigo simplificar esse daqui para esse trinômio, que a gente chama de um trinômio quadrado perfeito.
Indo para a prática, note que aqui, nesse caso, eles são trinômios quadrados perfeitos. Então a gente pode chegar no funil, fazer o quê? Se aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu consigo voltar lá para o produto notável. Vocês entendem? Eu consigo fazer as operações para voltar lá para o começo. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai voltar para o produto notável nesse caso. A gente vai partir do trinômio e voltar para o produto notável. Como fazendo isso? É só pegar o termo do meio e dividir por 2. Qual é a metade de 26? Né, Fernanda? 13, né? Metade de 26 é 13. Então eu vou ter x ao quadrado que já está ao quadrado. Eu já tenho o termo que está ao quadrado. O outro termo também eu vou ter que colocar na sua forma de um quadrado. E esse daqui eu divido por 2. Por quê? Para eu ter esse 2 separado. 2 vezes 13 dá 26. E raiz de 169, Fernanda? Raiz de 169 é quanto? Raiz de 169? 13 vezes 13. 13 vezes 13 dá 169. Então a raiz de 169 é 13. Cheguei na minha forma. Olha que interessante, eu vou afunilando. Disso daqui, eu já sei quem é meu A e quem é meu B. Nesse caso, quem seria meu A? O X. Quem seria meu B? O 13. Porque tá ali, ó, 13x. Não tem o 13x aqui, ó, no meio? Então é eles. Ele é o A, o X é o A e nesse caso o 13 é o B. Então eu posso reduzir para um produto notável. Como tá negativo ali no meio, bem ali no meio ele tá negativo, então ele representa a diferença de 2 quadrados. Então vai ser x menos 13 vezes x menos 13, ou x menos 13 ao quadrado. Gente, chegou nesse passo aqui, eu consegui encontrar o produto notável desse trinômio. O que acontece aqui? É só fazer um passo simples que eu já cheguei na resposta. É só colocar a raiz quadrada de ambos os raiz quadrada de 0 e raiz quadrada desse produto notável. Professor, por que a raiz quadrada? Simples, por que a raiz quadrada? Porque raiz quadrada, a radiciação é uma operação inversa da potenciação, eles se anulam. Se eu colocar a raiz quadrada num termo que está elevado ao quadrado, o que vai acontecer? Eles se anulam. Então só vai ficar x menos 13 igual a 0. Porque qual é a raiz quadrada de 0? 0. Meio que fica tipo entre 13, né? Tipo vezes 13, 13... Tem 13. E é isso, na verdade, nesse caso aqui, eu tenho que encontrar qual é o quadrado. Qual é o quadrado ou qual é a raiz quadrada do termo B. Por exemplo aqui, Fernanda, 64. Olha aqui na B, dá uma olhadinha na B. Eu tenho 64, né? Então, eu vou ter que encontrar qual é o valor, qual número vezes ele mesmo, vai dar 64. Nesse caso, é só pensar no 8, né? 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então, eu sei que vai ser 8 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, voltando, x menos 13 igual a 0. Se x menos 13 é igual a 0, para eu saber qual é o valor do x, é só eu pegar o menos 13. Se ele está negativo, ele vai para o outro lado, positivo, né? Se ele está subtraindo de um lado, ele passa somando do outro. Encontrei o resultado, gente. Nesse caso, só tem uma raiz. O processo é o mesmo no outro caso. Metade de 16... 8, né? 2 vezes 8, 16. Olha que interessante, encontrei meu A, que é o X, e o meu B, que é o 8 nesse caso. E do outro lado, eu tenho 64. Raiz 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8, 60. Eu chego... Isso mesmo, perfeito, eu chego em 64. Nesse caso aqui, Fernanda, como é que vai ficar o meu produto notável? Vai ter o X e o 8 nesse caso, não é? Então são os termos que eu escolho, o X e o 8. Nesse caso vai ser x menos 8. X menos 8 vezes x menos 8, eu vou voltar para aquele trinômio do quadrado. Mesmo passo, gente. Como é que eu faço aqui? Colocar a raiz, né, Fernanda? Para eu eliminar esse número ao quadrado, se ele está no mesmo termo, o que basta eu fazer? Colocar Isso mesmo, colocar a raiz. Caiu, eu elimino. Só vai ficar x menos 8 igual a 0. Esse daqui, olha que interessante. Esse daqui é uma equação de segundo grau completa. Agora a gente vai para uma raiz de segundo grau incompleta. A gente vai para o caso que o c é igual a 0. Ou seja, não tem aquele númerozinho, o termo independente. Ele não tem mais. Aqui eu só tenho o a e o b. Nesse caso, o x ao quadrado e o 12x. E no outro, meio x ao quadrado e 1/8 de x. Professor, como é que eu vou fazer isso daqui? Vocês veem que tem várias estratégias, né? Existem várias estratégias que eu aplico para resolver. Nesse caso aqui, vamos lembrar de uma propriedade distributiva mais básica. Qual? Quando eu tenho um termo que está entre parênteses e um outro número ou outra letra que está fora, o que eu faço? Eu pego esse que está fora, né, Fernanda? E multiplico por cada um que está dentro.
Tem 2 dentro? Vou multiplicar nesse caso o A com X e com Y. Se tivesse X, Y, Z, seria A vezes X, A vezes Y e A vezes o Z. Isso, perfeito. Ou seja, nesse caso eu estendo a propriedade. Nesse caso é só fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer? Colocar o X em evidência. É só eu colocar o X em evidência. Olha que interessante se eu colocar o X em evidência. Dentro do parênteses, o que acontece? X ao quadrado. X ao quadrado não é X vezes X? Sim. Então dentro do parênteses eu vou ter um X. E olha que interessante, lá em cima eu tenho um 12x. Se o X for para fora, quem fica dentro é o... Quem fica dentro do parênteses aqui, o númerozinho que fica dentro é o 12. O 12, porque x vezes 12 vai dar 12x. E nesse caso negativo, né? Porque o 12 está negativo. Então eu coloquei o termo em evidência, tudo isso igual a zero. Sempre tem o outro lado da igualdade igual a zero, que é uma equação de segundo grau. Olha que interessante, gente. Nesse caso eu vou ter 2 raízes. Sempre quando o C é igual a zero, lembre aqui, ó. Sempre quando o C for igual a zero, ou seja, uma equação incompleta do segundo grau, o que vai acontecer? Uma das raízes obrigatoriamente vai ser qual número? Vai ser o zero. Por que, professor, nesse caso? Eu tenho que encontrar as 2 raízes. Pensa no... Eu não tenho um 2x aqui, Fernanda? Aqui dentro eu não tenho um 2x? Olha para o x de fora. Eu vou substituir ele por zero. Ou seja, vai ser 0 vezes x. Qualquer número vezes zero tem como resultado o próprio zero, né? Quanto é 0 vezes 12? Zero. Zero, continua dando zero. Por isso que uma das raízes sempre vai ser zero. Porque eu penso no primeiro x do lado de fora, eu substituo ele por zero. Ele vai zerar a minha equação. Porque aqui no final da igualdade não tem que ser coisa que seja igual a zero? Agora é só eu pensar no meu outro valor. Eu vou ter outra raiz. Como é que eu descobri essa raiz? É só olhar para o que está dentro do parênteses. É só olhar quem está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses? X menos 12, né, Fernanda? Então eu tenho x menos 12 igual a zero. Se o 12 está negativo no lado, ele passa positivo para o outro. Então meu x vai ser igual a 12. Viu, gente? Parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito simples. A B, nossa, professor, a B você colocou fração. Vai ser impossível resolver isso daí. Não, não vai ser impossível. É só pensar na primeira coisa. O que eu consigo colocar fora? Vocês viram como é simples? Agora vamos para B. A gente tem que pensar o que a gente consegue colocar o termo em comum. Isso daqui se chama, gente, esse processo de colocar o x para fora e deixar ele fora do parênteses, isso se chama colocar em evidência. Aqui na B a gente tem que pensar qual número, o que a gente vai colocar em evidência. Aqui é óbvio que é o x, né? O x a gente vai colocar em evidência do mesmo jeito. Mas olha que interessante, não só o x, eu consigo colocar meio também. Eu consigo colocar o meio para fora, ou seja, eu consigo colocar meio x. Porque, olha que interessante, eu vou colocar meio x, ou seja, x sobre 2, que é a mesma coisa que que é meio, que é 1 sobre 2 vezes x. Eu consigo fazer dessa forma também, x sobre 2. Olha que interessante, se eu pegar x sobre 2, que é meio x, e colocar vezes x, eu vou multiplicar, o x vezes x vai dar x ao quadrado, e o meio vai ficar para fora. O meio ainda vai continuar, ou seja, eu vou ter do mesmo jeito meio x ao quadrado. Como é uma soma, nesse caso vai ser uma operação de soma. Professor, mas o que vai ficar fora nesse caso? O x já veio para fora, não veio aqui, ó? Então, esse x já pulou para fora. Ele não pode aparecer, só pode aparecer número dentro do parênteses. Qual número vai aparecer? É só pensar, Fernando, só pensar no meio. Qual número multiplicado por meio dá 1/8? Eu tenho que pensar uma coisa que eu estou dividindo pela metade. 1/4. Se eu pego 1/4 de uma coisa e divido ele pela metade desse 1/4, eu vou ter 1/8, né? Que eu vou ter uma coisa dividida em 4 partes. Se eu dividir essas 4 partes novamente no meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu vou ter 8 partes. Então eu tenho que pensar na metade de 4. Nesse caso, eu pegar coisas que eu já quebrei uma coisa inteira em 4 partes, agora eu estou dividindo novamente pela metade. Eu vou ter 8. Então, meio vezes 1/4 dá 1/8, que eu volto para essa daqui, ó. Então agora eu encontrei quais são meus números, quais são meus valores que vão estar dentro do parênteses. Gente, sempre vai ser uma raiz zero. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Por exemplo, x sobre 2. Se eu colocar o x igual a zero, 0 sobre 2, 0, né? Porque não tem como dividir o zero, vai dar zero. E 0 multiplicado por x, independente de qual seja o valor que está aqui dentro da expressão, independente de qual seja o valor, vai dar zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero. Ou seja, um dos valores sempre vai ser zero. E qual vai ser o segundo valor? É só eu pegar o que está dentro do parênteses.
x mais 1/4 igual a 0. Então é só eu pensar. Tá positivo 1/4 de um lado? Ele vai passar para o outro lado... Negativo. Isso, ele passa para o outro lado negativo. É só isso, eu não preciso fazer mais nada. Então eu encontrei minhas duas raízes. Ou seja, a equação de segundo grau incompleta, quando não tem o termo c, que é o termo independente, porque só vai o número, sempre uma das raízes vai ser 0. A outra é só eu fazer essa propriedade distributiva, chegar nessa propriedade distributiva que eu consigo encontrar qual é o valor. É só olhar para o número que está dentro do parênteses. Gente, muito obrigado pela aula. Fernando, obrigado por disponibilizar esse tempo. Obrigada. Foi esse daqui o material, esse daqui é o material de apoio que a gente utilizou. E eu agradeço aqui, esse vídeo vai ficar disponibilizado para vocês consultarem mais para frente, para os alunos dessa série de outras. E essas são minhas palavras finais. Tem as palavras finais, Fernando? Enfim, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada, professor Guto, por mais uma participação nesse canal. Pode, Rui? Pode. Deve. Claro, sempre. Primeira vez que eu aqui, sofrimento. Vou achar tranquilo. Parabéns, você conseguiu emocionar. Você conseguiu bater. Nossa, olha, dá pra gente fazer sempre. Eu faço a pergunta que acho mais fácil dela responder. Fazer barulho, tá bom? Só pensando. Mas só